Nós estamos estudando Atos 13. Atos capítulo 13. E vamos estudar em duas partes, parte 1, parte 2. Parte 1 é o capítulo 13, parte 2 é o capítulo 14. A abertura do campo missionário. O campo missionário ele vai se abrindo, a evangelização vai se abrindo para você, para todos aqueles que querem, e pela graça e misericórdia do Senhor, as oportunidades de evangelismo se abrem até para os que não querem. Eu tenho visto como é impressionante isso. De repente cai no colo da pessoa uma oportunidade de evangelizar, e ela fala: o que eu faço agora? Você faz aquilo que no livro de Atos eles faziam, eles pregavam o evangelho para todas as pessoas, pessoas de classe bem baixa, pessoas com necessidades, pessoas ricas, pessoas importantes como o Sérgio Paulo, que Barnabé e Saulo pregaram para ele, e eles estavam pregando para um homem que era da altíssima sociedade. Ele era um alto funcionário de Roma, que tinha atribuições, ele tinha atribuição tripla, porque ele cuidava de província ou províncias, e ele cuidava das questões políticas, militares e judiciais. É o manda-chuva da cidade. E Deus coloca este homem para eles falarem de Jesus. E não é que eles estavam atrás. A última pessoa que eu procuraria para pregar o evangelho é uma pessoa que eu não tenho acesso. Não tenho acesso a essas pessoas. Mas às vezes essas pessoas, elas chegam até o evangelho. E era isso que aconteceu. Esse homem, ele, não Saulo e Barnabé, mas Sérgio Paulo, ele se diligenciava, ou seja, ele se esforçava para ouvir a palavra de Deus. Não é impressionante isso? Que às vezes tem incrédulos que são mais fiéis do que nós. Tem incrédulos que se esforçam mais para ouvir da palavra do que nós nos esforçamos para levar-lhes a palavra. Soberania de Deus, né, pastor João? E Deus está nos envergonhando muitas vezes através de pessoas assim como Sérgio Paulo. Mas aonde Deus levanta um templo, Satanás levanta uma capela do lado, não é? Ao tentar pregar para Sérgio Paulo, o Simeão, nome hebraico, mas ele tinha um apelido grego que era Elimas, que quer dizer um mago ou mágico, um falso profeta. Ele estava perturbando, ele estava impedindo ou tentando impedir que Saulo e Barnabé pregassem a palavra para Sérgio Paulo. E o que aconteceu foi que Paulo, cheio do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, falou: ô filho do diabo, você é cheio de engano, de malícia, inimigo da justiça de Deus, né? Você não vai parar não de atrapalhar a obra de Deus? Agora você vai ficar cego. E caiu lá uma neblina no olho dele, uma escuridade, e ele ficava tateando. O mágico agora estava cego, né? Procurando alguém que desse a mão para ele poder se conduzir. O procônsul Sérgio Paulo, vendo isso, não precisava mais nada. Ele creu. Ele creu, ficou maravilhado com o ensino da palavra de Deus. Então, na obra de Deus, nós vimos Saulo e Barnabé e também João Marcos, sendo crentes e obreiros fiéis ao Senhor. Eles fizeram tudo aquilo que um crente deve fazer. Ouviram ao Espírito Santo, saíram em obediência
a igreja e o Espírito Santo pregaram a palavra de Deus, resistiram ao poder das trevas, eles foram obedientes, mas também obreiros obedientes às vezes dão para trás, às vezes se apartam da obra do Senhor, e foi o que aconteceu com João, no versículo 13, Atos 13:13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então ele não quis mais continuar nessa empreitada. Se alguma hora você tiver curiosidade, busca aí na internet mapas das viagens missionárias. Essa foi a primeira viagem missionária. Foram 3 viagens missionárias e de carona Paulo foi na 4ª viagem missionária para Roma. E agora nós vamos ver algo tão importante que diz respeito a nós também, né? Porque nós somos obreiros do Senhor, todos nós. E essa parte também diz respeito a nós, e eu quero fazer uma pequena diferença. O que nós vamos falar agora continua, né, com Saulo e Barnabé, mas mostrando as virtudes deles no evangelismo. A separação que eu quero fazer é de sentimentos e virtudes. Tem dia que você está tão bem, que você faz igual a minha esposa, você acorda dando bom dia para os passarinhos, conversando com os passarinhos. Mas tem dia que a porta range e você dá um chute na porta. Ela não faz isso, tá? E eu não vou dizer se eu faço ou não, tá? Mas às vezes nós confundimos virtudes com sentimento. Às vezes você está muito bem, não acontece isso. Às vezes você vem para o culto, falei, hoje eu quero cantar com toda a minha goela. Hoje eu quero ouvir a palavra de Deus, quero beber cada gota do estudo. Às vezes você está assim, mas tem dia que você está tão apático, você não quer saber de nada. Isso diz respeito a sentimentos. Mas o que nós queremos falar aqui nesse texto é de virtudes. Virtude não é inconstante quanto aos nossos sentimentos. Sentimento, um dia você está bem, outro dia você não está legal. Mas as suas virtudes, se elas forem alicerçadas na palavra de Deus, elas são constantes. Um dia eu posso não estar bem, tem dia que eu não estou bem, mas aquela virtude que foi solidificada na palavra, ela não foge de mim. O bom humor foge de mim, mas as virtudes não. Então o que nós queremos falar aqui, de acordo com esse texto, a partir do versículo 14, são as virtudes desses homens, de Saulo e Barnabé. Eu não quero ficar criticando João Marcos, tá? Esse aqui da igreja sim, né? Mas o da Bíblia não, porque ninguém sabe exatamente por que ele foi para Jerusalém. E ninguém sabe por que Paulo ficou tão bravo com ele adiante. Ah não, esse é Paulo, então tá certo que o João Marcos fez alguma coisa que não era boa, abandonou. Nós não sabemos por que ele se apartou. Então nós não queremos entrar nesse tribunal de Paulo versus Barnabé por causa do sobrinho de Barnabé, o João Marcos. Essa não é a nossa função quando nós não temos na Bíblia muito aparato, né, para julgar esse assunto. Mas eu quero falar de Saulo e Barnabé no sentido de mostrar as virtudes desses homens. Eu já quero adiantar, para ninguém ficar com nada na cabeça, o Barnabé era um homem cheio de virtude,
O João Marcos era um homem cheio de virtudes, porque Paulo falou, no final da vida de Paulo, ele falou: traze-me João Marcos, porque me é muito útil no ministério. Então era um homem de virtude também. Mas como ele foi para Jerusalém, deixa ele lá. Vamos falar de Saulo e Barnabé e essas virtudes deles. Talvez você pode buscar do Senhor, não imitar, tá? Imitar não é uma boa coisa. Claro que às vezes nós falamos imitar e está tudo bem, mas não é simplesmente tentar reproduzir uma virtude. Você não consegue fazer isso. Virtude precisa entrar em você, precisa brotar em você, porque o Espírito Santo está em você. E sendo submisso ao Espírito Santo, começa a brotar em você algumas virtudes, mas às vezes não brota essas virtudes, porque vai depender do seu contato pessoal, íntimo com Deus. E eu não sei como que é a sua vida com Deus. Eu não sei nem como é a sua vida na igreja. Deus sabe. Você precisa buscar virtudes e não fabricar virtudes. É o Espírito Santo quem dá essas virtudes. Mas essas virtudes, elas não são assim como um cachorrinho que você assovia ou estala o dedo e ele vem abanando o rabinho. Não é assim que as virtudes vêm para a sua vida. As virtudes vêm através de muito empenho na vida cristã. Oração, muitas vezes lágrimas, renúncia, determinação, estudo. Então as virtudes que você precisa são mais difíceis do que os testes que as pessoas fazem para concurso público, tá bom? As virtudes são difíceis de obter, porque precisa ter... É interessante, para buscar as virtudes do Espírito, precisa ter as virtudes produzidas pelo Espírito. Então é um ciclo, né? E nós precisamos mesmo, irmãos. Você precisa mais das virtudes do que vir à igreja. E quando você tiver essas virtudes, você quer vir à igreja. Entenderam? Então é sempre assim. Você vive as virtudes de Cristo na sua vida. Vamos ver então essas virtudes. Primeiro, eles eram bons ouvintes. Essa é uma virtude. Pessoas que sabem ouvir, que sabem se preocupar com o problema das outras pessoas, que elas não ficam se perdendo no meio dos diálogos, elas não ficam pensando o que eu vou falar agora, mas elas querem ouvir o que as pessoas estão passando realmente. Eles eram bons ouvintes. Versículo 14 diz assim: mas eles, Paulo, né? É a primeira vez que ele é chamado Paulo, né? No versículo 13, versículo 14: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, eles saíram de Antioquia da Síria, agora eles estão na outra Antioquia, indo num sábado à sinagoga. O que eles fizeram? Assentaram-se para ouvir, e eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. Talvez, e com certeza, né, eles pregavam muito melhor do que aquelas pessoas, porque eles tinham um conteúdo diferente daqueles que estava sendo apresentado. No entanto, eles não estavam lá para dizer: eu sou melhor, nós somos melhores. Eles sentaram ali e ficaram ouvindo. E às vezes é um momento para nós sentar para ouvir. Às vezes é um momento para nós de não falarmos, não queremos aconselhar as pessoas, mas ouvir as pessoas. E isso impressiona muito, porque às vezes as pessoas precisam mais que nós as ouçamos do que nós falemos para elas o que elas têm que fazer. Às vezes é muito interessante, tem pessoas que querem pedir um conselho, e aí elas começam a falar, e a gente não fala nada. Elas falam, e fala
uma possibilidade, outra possibilidade, outra possibilidade. A gente só pergunta: e qual que é o melhor? Acho que é essa daqui, tal. Olha, muito obrigado por me aconselhar. De nada. Que Deus abençoe sua vida. Quer dizer, as pessoas resolveram os próprios problemas delas, mas elas precisavam de alguém que as ouvissem. Quando a gente fala em voz alta, os nossos planos parece que eles se materializam, e nós precisamos de ter bons ouvintes. É claro que eles não estavam ali num aconselhamento, não é isso, mas eles estavam sentados ouvindo. Há pessoas que têm muita dificuldade em concentração para ouvir, né? E algumas pessoas tentam driblar a sua falta de concentração escrevendo. Enquanto está ouvindo uma mensagem, está escrevendo. Então, as pessoas, de certa maneira, elas vão associando coisas na vida delas que vai ajudá-las a ouvir. Porque se você não ouvir, você não cresce. Você precisa ouvir. No versículo 15, eles estavam, não apenas eram bons ouvintes, mas outra virtude deles era prontidão. Eles estavam prontos para quando tivessem a oportunidade, eles agissem. Porque eles saíram de Antioquia da Síria não para fazer turismo. Eles saíram para alcançar pessoas para Cristo Jesus. Os missionários andam de avião, andam por lugares maravilhosos, lindos, muitas vezes, mas eles não estão fazendo turismo propriamente. Eles estão pregando a palavra do Senhor. Esse é o objetivo deles. E Paulo e Barnabé, eles estavam querendo oportunidades, mas primeiro ouvir. E a oportunidade veio. Versículo 15. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Opa, era tudo que eu precisava. Às vezes, lidando com alunos, né, alunos de seminário, de escola bíblica, eles ficam preocupados, e eles falam às vezes que: eu fui em tal igreja, e sabe o que aconteceu? Me convidaram para falar. Ué, se você é um médico, e você está num lugar e uma pessoa tem um pif-paf lá, uma coisa, olha, eles me chamaram, é porque você é médico. Então, as pessoas que são pregadores, são estudantes da Bíblia, elas vão ser chamadas. E a gente aconselha: olha, fica com um esboço dentro da Bíblia. Fica sempre preparado, porque eles vão chamar você. É assim que acontece. Então, Paulo e Barnabé, eles não foram fazer turismo, mas eles sabiam: nós vamos aproveitar as oportunidades. Nós vamos entrar nas sinagogas, e na sinagoga pode ser que alguém nos dê oportunidade. E eles confiavam em Deus, e Deus deu a oportunidade, e eles abriram para eles: se vocês têm alguma exortação para o povo, dizei-a. Eles falam: é a nossa deixa, é para isso que nós viemos. Então, ouvir, essa é uma virtude que você tem que buscar em Cristo Jesus. Ajuda-me a ouvir as pessoas. Depois, falar. Ore para Deus. Me dê a prontidão para estar pronto, prontidão para estar pronto, para falar quando surgir a oportunidade. E surgem oportunidades, surgem as oportunidades para nós falarmos. E no versículo 16, uma outra virtude que eles tinham era ousadia. Ousadia é uma virtude que nós queremos. O que precisamos, né? Para você evangelizar pessoas, você tem que ter muita coragem. Muita coragem. Porque você pode falar de qualquer assunto, as pessoas, elas entram no clima de bate-papo. Mas quando você entra no evangelho, você dá um gelo em todo mundo. Todo mundo fica gelado. O que vai falar, o que vai ouvir,
parece que entra numa outra esfera do universo. É um outro lugar, porque não são coisas comuns para falar. Faz um teste, pede para Deus, me dê essa virtude da coragem. E se Ele te dirigir, claro, pergunta para a pessoa: quando você morrer, para onde você vai? Dá um gelo na pessoa. Ninguém espera uma pergunta dessa. Mas se você não for ousado, você não entra nos assuntos que você precisa entrar, porque esses assuntos não são populares. As pessoas falam de religião, mas as pessoas não falam das coisas que interessam na parte da fé, da espiritualidade. E você, provavelmente, no meio que você está, é a única pessoa que pode fazer isso. Mas para isso você precisa ter ousadia. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 12, talvez 13, dos diáconos, pessoas que servem na igreja. E disse que as pessoas que exercerem bem o diaconato, elas receberão, elas ganharão intrepidez. Intrepidez quer dizer ousadia, coragem. É tudo que a gente precisa para falar de Cristo: coragem, ousadia. E Deus quer te encher dessa virtude, mas ela não vem assim, estalar o dedo, já sou corajoso. Não é assim que funciona. Você precisa se empenhar, pedir a Deus, aguardar do Senhor essa virtude, a ousadia. Agora no versículo 17, e aqui ele se estende, né? A partir do versículo 17, uma virtude que eles tinham, conteúdo. Isso é uma virtude. Pessoas com conteúdo são pessoas com virtude, porque normalmente as pessoas são muito rasas. Elas são rasas nos assuntos delas, elas são rasas nos sentimentos, elas são rasas nos relacionamentos. E você, como crente em Cristo Jesus, pode receber dele na sua vida essa virtude chamada conteúdo. Senhor, dá-me conteúdo, ajuda-me a ser uma pessoa de conteúdo. Então o conteúdo não se decora. Aí eu vou pegar umas doutrinas aí da Bíblia e vou decorar aquelas doutrinas, vou pegar vários versículos e decorar, que não é ruim não, mas não é assim que vem o conteúdo. O conteúdo, ele brota de dentro da nossa vida para fora. O Senhor Jesus falou isso quando ele disse: aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é conteúdo. É dessedentar aquele que está sedento. Isso é conteúdo. Quando você fica perto de algumas pessoas, e talvez essa pessoa seja você, pessoas ficando perto de você, elas falam: mas sai tanto conteúdo dali. Mas nós não estamos falando de inteligência apenas, nós não estamos falando de pessoas que decoraram bem, fizeram a lição de casa, não. São pessoas que têm conteúdo vindo do Espírito Santo. E é isso que você quer para a sua vida. Mas como o Espírito Santo não trabalha do zero, ele sempre trabalha em cima daquilo que você adquire, você precisa ter conhecimento da Bíblia. Eu fiquei muito contente com o irmão que ele já tinha um propósito há muito tempo, desafiado por alguém de ler a Bíblia toda. E aí ele falou para mim: olha, eu estou em tal livro. Ele está chegando. Falou que quando ele chegar no final, ele vai dar glória a Deus. Vai ficar muito contente, porque é um propósito que ele fez. E eu fico muito contente, embora não tenha sido eu que desafiei essa pessoa, mas eu tenho desafiado pessoas: leiam a Bíblia. O Espírito Santo vai trabalhar, vai usar a sua vida. Mas se você não ler a Bíblia, vai ficar estacionado, porque o Espírito Santo,
ele trabalha a partir do conhecimento. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar. Agora, como é que você vai lembrar uma coisa que você não sabe? Aí é inventar, né? O Espírito Santo não vai te ajudar a inventar doutrina, ele vai te ajudar a lembrar. Mas você precisa ler a Bíblia. E quantas vezes que um crente tem que ler a Bíblia durante a vida? Não tem limite para isso. Você tem que ler a Bíblia. Pode fazer o seu esquema de leitura. Eu leio devagar, mas eu leio a Bíblia toda a cada 2 anos e meio. Cada 2 anos, é muito devagar, eu sei. Não me condene por isso, né? Eu acabo lendo, estudando bastante, né, os textos da Bíblia, mas a minha leitura mesmo é muito lenta. 2 anos e meio eu leio a Bíblia. Uma vez eu li a Bíblia, eu li na verdade o livro do Philip Yancey, e ele ficou preso na neve, numa cabana. Já leu esse livro, Josinho? Ele ficou preso na cabana. Ele leu a Bíblia em 2 semanas. Eu falei, eu quero fazer igual a ele. Senhor, manda neve. Se eu ficar preso numa cabana, eu vou ler a Bíblia toda. Eu falei, não, eu vou fazer isso daí uma vez na vida. Eu li a Bíblia em 63 dias. Foi uma experiência, foi bem interessante. Não sei se foi boa exatamente, mas foi bem interessante fazer isso. Aí eu não tenho feito mais. Minha leitura da Bíblia demora 2 anos e 3 meses, 2 anos e meio, é assim. Mas quando acaba, eu leio de novo. E aí quando acaba, eu leio de novo. Eu tenho lido a Bíblia várias vezes, não é? Então, se você tiver 30, 40 anos de crente e não leu a Bíblia nem 5 vezes, olha, o que está acontecendo com você? Se você tem 3 anos de crente, 4 anos e não leu a Bíblia toda, o que está acontecendo com você? Não, é que eu sou mais lento ainda. Tá bom, então vamos dar, cada 5 anos você lê a Bíblia, tá? Mas se você tem 10 anos de crente, você precisa ler a Bíblia, sempre, toda a Bíblia, a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Aí você começa a ter conteúdo. Esses irmãos, Paulo e Barnabé, eles começaram a dar um testemunho, porque deram a palavra para eles, né? E eles começaram a relatar a palavra de Deus. Olha, só quem lê a Bíblia é que consegue fazer isso. Quem não lê a Bíblia não consegue. É por isso que não é que eu não gosto, mas eu acho até meio descartável algumas áreas de ensino. Áreas, por exemplo, como, não vou falar o nome, mas áreas que são argumentativas. Você pode falar o que você quiser, o outro pode responder o que quiser, e cada um fala uma coisa. Eu falo lá na escola, teologia de boteco. É como se estivesse num bar, cada um conversando o que quer. Quando você tem assuntos soltos, cada um pode falar o que quiser, é tão subjetivo, e a ponto das pessoas falarem, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, fica assim mesmo. Não, eu tenho a verdade que é a palavra de Deus. Você vai ouvir ou não? A palavra é fechado. A palavra de Deus, ela não se abre para conjecturas, ela é fechada, porque é a voz de Deus, é Deus falando. E Paulo, às vezes eu vou falar Paulo e Barnabé, eles pregam a palavra de Deus. Eu sei que Deus pode vir até as pessoas, e as pessoas começarem a falar o que Deus quer, mas não é assim. A maior parte da Bíblia não é revelação. A maior parte da Bíblia não é revelação, não é que Deus está revelando ali agora. A maior parte da Bíblia não é mecânica. A maior parte da Bíblia não é ditado. Poucas partes da Bíblia são ditado. Os 10 mandamentos é ditado.
Moisés não pegou da experiência dele. Deus falou, escreve isso aí. Item por item, cada mandamento. Mas tem muitas coisas que são relatos, tem muitas coisas na Bíblia que são narrativas, contar a história da Bíblia. Deus protegeu a memória dessas pessoas, tá bom? Não tenha dúvida disso, porque quando eu vou falar eu troco o nome, quando eu vou falar eu troco evento, eu troco cidade. Hoje mesmo eu falei de manhã que Herodes Agripa matou a mãe. Maldade minha. Ele matou vários parentes, a mãe não. O outro Herodes, o avô dele, ele matou também outros parentes. Não matou a mãe, matou a esposa da mãe, a sogra, mas a mãe ele não matou. Então, enganos que eu faço, enganos que outras pessoas fazem quando você está ensinando a Bíblia, mas Deus protegeu esses homens. Tem uma doutrina da bibliologia, que é o estudo da Bíblia, que é a inspiração. Deus inspirou, soprou naqueles homens o que eles deveriam falar, mas era o estilo deles. Tem a iluminação que você precisa. Quando você lê a Bíblia, você precisa ter um holofote de Deus aqui, a iluminação do Espírito Santo na sua vida. Mas tem uma parte que foi a preservação. Nós não temos nada da Bíblia original, ninguém tem, não existe. Mas nós temos cópias das cópias das cópias das cópias. Só do Novo Testamento há 5.000 manuscritos. Então as pessoas que copiaram, muitas delas nem crentes eram, nem salvas eram, mas elas copiaram. Deus as protegeu de maiores erros. Então nós cremos na preservação. E esses homens aqui, Paulo e Barnabé, ao pregarem a palavra do Senhor, Deus os protegeu de erros. Mas Deus não colocou essas palavras neles no sentido de novidade para eles, não. Eles foram tirando do arcabouço aqui, da mente deles. E eles foram relatando a palavra do Senhor. Se você não estuda a Bíblia, na hora de falar para alguém, você nem sabe o que você está falando. Você está só argumentando, aceite Jesus. Por quê? Porque é tão bom, a gente sente tão bem. Isso não é evangelho, irmãos. Evangelho é você saber discorrer com a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Eu não tenho a pretensão de estudar todo o sermão deles aqui com os irmãos agora, mas nós vamos começar pelo menos, né? No versículo 16, você vai ver a ousadia deles. Eu vou pedir para alguém ler, por favor, versículo 16. Não é a primeira vez que Paulo faz isso para uma multidão. Levanta a mão. Nós recebemos lá na nossa escola uns escoteiros, molecada. Escoteiros, tem vários escoteiros evangélicos, né? Em algumas cidades tem. Eles têm várias atividades para passar de nível lá, ganhar um bottom, né? E aí eles foram lá, foi muito bom. Fiz uma trilha com aquele monte de criança ali, foi muito bom. E às vezes eles ficam falando, ficam animados, né? Aí os monitores, eles fazem assim. Quando eles fazem assim, eles param de falar na hora. Porque se não parar de falar, perde ponto. Eles têm pontuações e tudo mais, repreensões. Aí eu aprendi, né? Quando eles estavam falando, eu fiz, todo mundo parou. Delícia, né? As pessoas te obedecerem assim. E entre os judeus havia isso também, né? Quando tinha uma multidão, eles iam falar, eles levantavam a mão, as pessoas paravam de falar. E Paulo começa a dizer: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi, ouçam agora o que eu tenho para falar. Então a autoridade, a ousadia de levantar a mão, pedir silêncio e agora eu vou falar, e agora, hein?
Levantar a mão não é difícil. É como aqueles engraçadinhos em acampamento, né? Atenção, atenção, atenção. Obrigado pela atenção. Não tem conteúdo nenhum. Mas, quando as pessoas estão prontas para ouvir, aí chegou o seu momento. O momento de ter essa virtude dentro de você. Conteúdo. E aqui vem o conteúdo. E não vai dar para estudar tudo, mas vamos estudar um pouco do conteúdo aqui. Eu vou pedir para vocês lerem, alguém pode ler o versículo 17, por favor. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, onde estirou com o braço poderoso. Então, aonde eu começo? Aonde eu começo? Quem sabe pode começar do começo, né? Foi o que ele fez. Porque ele está falando numa sinagoga de pessoas que já creem em várias coisas da Bíblia. Creem na criação, creem em toda a história de Adão e Eva, Caim, Abel. E aí ele quer começar do Egito. Por alguma razão ele quer começar do Egito. O Deus desse povo de Israel escolheu os nossos pais, e aí ele começa a contar a história. Exaltou o povo na peregrinação do Egito e os tirou com um braço poderoso. Tem um monte de crente que não sai desse versículo. Um monte de crente que não consegue sair desse versículo, porque falta de... Pode falar. Conteúdo. E por que será que tem falta de conteúdo? Porque não leem a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Alguém falou, só leio o Novo Testamento. Do Velho Testamento só leio Salmos e Provérbios. Você está perdendo. Você tem que ler toda a Bíblia. E aí ele fala no versículo 18 sobre o que o povo fazia. Provocava Deus com os maus costumes por cerca de quantos anos no deserto, irmãos? 40 anos. As nossas crianças, houve uma época, né, eu não tenho acompanhado tanto agora, mas as nossas crianças de escola dominical, elas dominavam esses assuntos aqui. As criancinhas dominavam. E eu quero dizer para aqueles que têm filhos que já não querem mais nada com o Evangelho, tem alguns aqui assim, eles não esqueceram, tá? Eles não esqueceram dessas histórias, está no coração deles ainda. Ainda está perturbando a vida deles. Esses assuntos. Por isso, leia a Bíblia, incentiva os pequenos a lerem a Bíblia, ensina a palavra de Deus para eles. No versículo 19, eles falam, né? O Paulo, né? No caso, o Paulo foi o pregador aqui, dizendo como Deus destruiu 7 nações de Canaã e deu essa terra por herança, falando para eles, né? Não esta terra, tá? Ele não está falando esta terra, mas está falando essa terra. Porque eles não estão em Israel, eles estão na Antioquia, né? Da Psídia. E ele vai falando, agora, você não precisa saber quais são as 7 nações. Você fala, são 7 eus. Os cananeus, os ferezeus, queneus e... São vários. 6 eus e os hititas. E os hititas, os hititas, os jebuseus e todos esses aí. Então, ele vai contando a história. Aí ele fala dos 450 anos. Aqui tem aquelas discussões, mas não foi 430? Eu não vou mexer com esses detalhes agora, né? Vencidos cerca de 450 anos depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Alguns crentes nem sabem que existe o livro de Juízes, mas eles estão contando aqui até o profeta Samuel. Aí, o que marca o ministério de Samuel? Qual a grande mudança? Aí eles falam, eles pedem um rei, e Deus então trouxe para eles um rei, que era o Saul, da tribo de Benjamim. Imagina o Paulo, que é o Saulo, contando essa história. Poderia até falar, eu ganhei esse nome graças ao primeiro rei de Israel, meu nome é Saulo, que
que vem de Saul, eu sou da tribo de Benjamim. Olha quantos assuntos que ele... Um vai puxando o outro, né, o assunto. E pelo espaço de 40 anos, teve esse rei. Aí versículo 22, ele fala, tendo tirado a este, o rei, né, levantou-se o outro rei, o segundo rei, o rei Davi, que Davi também deu testemunho. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, Deus falando, né, que fará toda a minha vontade. E ele vai lembrando das histórias bíblicas e contando para eles de como Deus trabalhou naquele povo. Aí ele fala que depois de Davi veio a descendência dele. E aí ele poderia falar de Salomão, poderia falar dos outros reis, não, mas ele já deu um pulo, né? Ele deu um pulo e falou que o descendente de Davi é quem? Jesus. Mas ele já coloca um adjetivo para Jesus, o Salvador. Jesus o Salvador. Aí ele conta a história de João, o João Batista, né? Então ele conhecia o que estava acontecendo, ele conhecia a palavra de Deus. Ele fala do batismo de João, de arrependimento. Se você frequenta a igreja, ouve as pregações da palavra de Deus e mais lê a Bíblia, tudo isso começa a vir na sua mente. Isso se chama conteúdo. Aí João, aí ele fala de João que não se sentia digno de batizar Jesus. Tudo isso quem lê a Bíblia conhece, ele está acertando tudo direitinho aqui. Aí no versículo 26 ele fala, irmãos, como que ele fala? Como ele chama os judeus aqui? Descendência de Abraão, e vós que temeis a Deus, porque tinha os judeus e aqueles que não eram judeus, mas temiam a Deus. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Aí começa a ficar feio. Aí você tem que ter, além de conteúdo, você tem que ter coragem. Porque eles falaram, talvez todo mundo aqui, até Jesus, eles começaram a questionar. Mas quando eles falaram que depois disso, Deus nos deu essa mensagem para falar para vocês, aí já é a aplicação da palavra do Senhor. E no versículo 27, ele diz, pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Aí ele vai falando, vocês ouviram falar do tal de Jesus, né, que morreu? Então Jesus era o cumprimento das profecias. Aí ele fala no versículo 28, mas as nossas autoridades, elas não acharam nenhum motivo para matar Jesus. Então eles pediram para Pilatos fazer o trabalho sujo. Aí se cumpriu toda a escritura, inclusive aquela que fala, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E colocaram num túmulo. Mas o que aconteceu? Deus o ressuscitou. Olha a coragem que eles estão. Mas falaram, né? Se tem uma palavra de exortação, fale, ele está falando. Coragem e conteúdo. Aí no versículo 31, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. É como se eles falassem, pode perguntar, pergunta para um monte de gente, pelo menos 500 pessoas viram Jesus, e eles ficaram famosos, eles estão por aí espalhando essa mensagem. Pode perguntar para os seus parentes lá de Jerusalém se eles não vão confirmar isso. E no versículo 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Conteúdo, dizendo, olha, o que vocês estão pregando aqui nessa sinagoga todos os sábados, nós estamos falando que foram cumpridas essas palavras. E o versículo 33, ele fala que Deus cumpriu plenamente, totalmente, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, olha, ele conhece os Salmos também. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, é o que fala lá, né?
aplicando para Jesus. E o 34, nós vamos até o 37 falando assim: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Qual a promessa? Que eu darei um rei, um trono. Falou tudo isso para Davi, um templo. E todo mundo achava que seria em Salomão, mas não foi em Salomão. Ele está falando de Jesus. E o versículo 35, por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. O outro salmo é o Salmo 16. Olha, do Salmo 2 ele pula para o 16. É claro que Deus estava protegendo a mente dele para não fazer os erros que a gente faz normalmente. Mas o Espírito Santo não estava trabalhando com alguém que não tinha nada. É alguém que lia a Bíblia. Conteúdo, irmãos. Versículo 36. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Olha, ele não está só citando a Bíblia, ele está interpretando a Bíblia, falando para os irmãos. Vocês nunca pararam para pensar que naquele Salmo 16, né? Deus falou e Davi falou que o teu santo não vai ver corrupção. Nunca passou pela mente de vocês, imagino, Paulo, né, poderia até argumentar com eles, que Davi não estava falando dele? Porque vocês sabem que Davi morreu e viu corrupção, ou seja, o corpo dele entrou no processo. Mas estava falando de alguém que morreu, foi sepultado, mas não entrou em decomposição. Quem é essa pessoa? Aí ele fala: e eu quero dizer para vocês que foi Jesus, o descendente de Davi. Conteúdo, irmãos. Conteúdo e coragem. E nós vamos terminar aqui com o versículo 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Quem que Deus ressuscitou? Jesus. Então nós aprendemos sobre virtudes. Essas virtudes, elas não são imitadas facilmente. Você não pode simplesmente sair por aí e falar assim: olha, agora eu tenho uma virtude, porque eu ouvi uma mensagem lá do pastor e agora eu já saí com virtude. E uma delas é conteúdo. Pode perguntar aí, qualquer coisa. Não. Talvez alguns vão ficar tristes. Eu entendo isso. Olha, uma virtude é conteúdo, mas eu não tenho. Eu vou te aconselhar: comece a ler a Bíblia. Quantos anos de crente você tem? 3, 5? Não leu ainda? Então está 5 anos atrasado. Leia a Bíblia, para daqui 1 ano mais ou menos você já ter bastante conteúdo. Que Deus abençoe os irmãos. Conteúdo, virtude é diferente de sentimento. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, mas o conteúdo ainda está lá dentro, porque é do Espírito Santo. Deus abençoe e vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra. Obrigado porque temos exemplos de Paulo, Barnabé, João Marcos também, a respeito de conteúdo. Muito obrigado porque o estudo da palavra que eles tinham nos fortalece e nos incentiva também a estudarmos a Tua palavra. E essas virtudes todas que foram apresentadas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter essas virtudes através do Teu Santo Espírito. Que controle a nossa vida, que sejamos obedientes, dedicados, empenhados a desenvolver essas virtudes em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.